Se eu sei que eu vou atender bloco administrativo, bloco de armazém, bloco de produção, né, com base naquele diagrama conceitual que a gente falou agora há pouco, a gente já é capaz de gerar ali diagrama unifilar mais completo. E aí no diagrama unifilar eu já consigo colocar para-raios, tá? Eu já consigo colocar para-raios, né? Porque toda entrada da linha precisa de um para-raios, né? Se o raio cai na linha, ele gera uma sobretensão, essa sobretensão ela vai para os dois lados. E um dos lados vai cair na subestação, né? Então, se para essa sobretensão ela não adentrar a subestação e não romper o isolamento dos equipamentos, você coloca um para-raios na entrada. Porque aí essa onda que estava vindo aqui, de fora para dentro, ela vai ser ali, ó, limitada pelo para-raios, né? Porque o para-raios, na verdade, ele é como se fosse uma espécie de chave aberta, né? Eu faço sempre essa analogia. Você tem aqui a representação dos terminais, é que na verdade ele é uma resistência variável, e aí eu não vou entrar nesse detalhamento, mas é como se ele fosse uma chave aberta, quando ele enxerga a sobretensão, ele fecha, e aí ele faz meio que um curto-circuito aqui e drena essa sobretensão para a terra. Então, você coloca o seu para-raios, você coloca a chave para fazer o isolamento, você coloca aqui, ó, você tem o TP na entrada, o TC na entrada, aí são os equipamentos de medição, tá? Que você vai jogar ali para o medidor, e aí você vai ter também o equipamento de proteção, aqui os TPs e TCs de proteção, que nesse caso aqui ficaram separados, né? TC de medição é uma coisa, TC de proteção é outra coisa, e aí você tem também o relé de proteção, né? TP e TC jogam sinais ali para o relé. E aí você tem o disjuntor, né? Para-raiozinho ali no transformador, né? Bem na entrada do transformador, e na saída aqui você tem que esse trafo, você tem também aqui a conexão do transformador, né? Com a chave, com para-raio, TP, TC disjuntor, tudo aqui, seu relé. E aí você tem as saídas aqui de cada linha, né? Uma para atender o armazém, outra para produção, outra para administrativo, outra para serviço auxiliar. Então veja aqui, a solução partiu da concepção, partiu do entendimento do problema, do aquilo unifilar conceitual que você fez para entender a dor do seu cliente, e aí você, com o seu conhecimento de subestação, de módulo e da necessidade do projeto, você tangibiliza isso e traz para um diagrama unifilar. Nesse caso aqui, e é muito comum, tá? Subestações de consumidores, na sua média tensão, é muito comum que o consumidor adote cubículos, cubículos de média tensão. E aí você vai ter ali disjuntor, TP, TC, todos esses equipamentos aqui, eles estão ali dentro daquele cubículo, né, daquele painel de média tensão, tá? Que é o caso desse projeto aqui. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Geralmente consumidores adotam isso aqui porque cubículo além de ser mais compacto, é mais confiável, né? Também ele fica ali geralmente dentro da casa, né? Abrigado. E na indústria o cara não quer estar mexendo em cubículo, né? Diferente da concessionária ali que você tem mais manutenção, você tem operadores ali na indústria, cara. Depois que você energiza a subestação, ó, já era. Uma vez por ano é que o cara quer lá fazer durante a parada de manutenção e dar uma olhada nos cubículos, ver se tem algum problema, tá? Então é muito comum que seja dessa forma aqui, né? Com o cubículo. E aí, beleza. Eu defini o meu diagrama unifilar, né? E aí, depois do diagrama unifilar, o que é que eu vou fazer, né? Aí você precisa trazer para a parte física, para uma outra parte, né? Que é trazer isso, né? A parte elétrica para a parte física. E aí você vai ter conexões elétricas, mas é muito aqui uma parte mais civil barra eletromecânica, onde você vai distribuir os equipamentos de acordo com o seu unifilar, na mesma sequência, mas garantindo as distâncias, garantindo as alturas, garantindo o espaço de circulação e fazendo com que a subestação possa operar ali com segurança, não só para ela mesma, né, para a própria instalação, quanto para operadores e pessoas que possam circular ali próximo. E aqui é um exemplo, né, de subestação de consumidor, né? Geralmente, subestação de consumidor, né, imaginando ali que a gente está falando do 69 kV, ela é uma subestação mais compacta quando você compara com a subestação 69 de
concessionária, né, do segmento ali de distribuição. Por quê? Né, muito por conta da quantidade de linhas que se conectam, da quantidade de transformadores e desse arranjo em cubículo também nós comentamos. Nesse caso aqui, a gente tem um transformador, né? Foi a decisão do cliente, né? Um único transformador para atender ali todas as cargas, tá? Puxei o diagrama de Filar, quais são minhas ligações? Eu tenho primeiro é o para-raio, depois eu passo na chave, depois é o TP de medição, o TC e vou seguindo a sequência até o transformador. Então, se eu coloquei isso no diagrama unifilar, se eu entendi que eletricamente isso funciona, tá ok, então no arranjo físico eu tenho que mostrar isso também. Então a sequência tem que ser a mesma, tá? Eu vou mostrar em corte que fica mais fácil de enxergar. Você tem a ancoragem aqui da linha, e aí você passa aqui, ó, primeiro no para-raios, depois é a chave, tá? Para-raios, depois passa na chave, e aí você tem TPTC medição, TPTC proteção, disjuntor, para-raio tráfego. Então a sequência ela tem que ser a mesma, tá? Para-raio, chave, TPTC, TPTC, o disjuntor e o próprio transformador, né? E o para-raio ele fica aqui acoplado no próprio suporte do transformador, né? Como o tanque de expansão está na frente, acaba que não está dando para ver bem aqui, mas ele fica ali já acoplado. Então veja que a sequência é a mesma. Então esse é o primeiro ponto, né? Eu tenho que compatibilizar o meu diagrama de filar com o meu arranjo físico, né? Não pode ser diferente. O equipamento apareceu no Unifilar, ele tem que estar no campo. O equipamento está no campo, ele tem que estar no Unifilar. São documentos casados. Isso até que eu costumo dizer que, por mais que, beleza, eu entendi o problema, eu fiz um conceitual, eu faço um unifilar, agora eu faço o arranjo. Beleza, eu fiz o arranjo, mas o unifilar, eu costumo dizer que são tarefas fim-fim. O unifilar, o arranjo termina junto com o unifilar. Por quê? Porque a ideia é que a gente consiga representar de fato a mesma sequência do unifilar aqui. E se eu perceber quando estiver fazendo o arranjo físico, que talvez seja melhor inverter ali TP com TC, ou jogar o TC, mudar a posição de alguma coisa, se eu perceber isso, ou incluir uma chave a mais que eu percebi que não está isolando adequadamente da forma que eu tinha pensado inicialmente. Então, se eu percebi durante o arranjo físico que eu preciso melhorar, agregar algum equipamento ou retirar, eu tenho que fazer essa mudança lá no Unifilar também. Então, por isso que os dois acabam terminando juntos, tá? São tarefas fim-fim.